Principalmente no início, você fala assim, meu Deus, me ajuda a entubar esse paciente. E nas maiores dificuldades é a hora que você precisa manter a calma. A própria sepse faz uma miocardite. A sepse traz um contexto muito mais tóxico, que é fácil da gente identificar. Paciente com uma anemia importante. É o principal sinal de uma insuficiência renal crônica. É a anemia por déficit de produção de eritropoetina. Então, a insuficiência renal vai aparecer na mão de vocês no pronto-socorro. Não tenham dúvida. Você não deve ser vaidoso e você não deve ser ganancioso. A quantidade de médicos que hoje vivem uma vida escravizada pelo dinheiro, pela vaidade. Essas pessoas precisam viver dentro de hospital para sustentar suas vaidades, em vez de estar em prol da família, do filho, da esposa, do pai, da mãe, estão enfurnados dentro do hospital para sustentar a vaidade deles. Toda tomada, toda infiltrada, usa esse termo, infiltrado. Aí esse infiltrado vai ter vários padrões. Não conheço um cara vencedor que não tenha a sua espiritualidade extremamente desenvolvida. Eu não conheço um. Sepse, tromboembolismo pulmonar, parada cardíaca, ventilação mecânica, droga vasoativa, seda analgesia, crise convulsiva. É o básico, é o que a gente vê aqui todos os dias. Não precisa vocês virem para cá para estudar miastenia graves. Não precisa vir para cá para estudar uma síndrome diferente. Estudar o simples, para que vocês possam consolidar a formação de vocês. Beleza? Então a gente vai passando o round, tendo a dúvida para a gente dar mais atenção a esse assunto, enfim, tá bom? Fechou? Mas não é para ficar ninguém acanhado não, viu? Então vamos lá, me conta aí. O paciente que internou já era DRC agudizado, com necessidade de hemodiálise, enquanto estava aguardando TRS, infectou com uma pneumonia novamente, ficou dispneico, desaturou, ele tinha bronco aspirado após um episódio de vômito. Iniciou antibiótico novamente com o meropenem. Nesse período ele ficou com confusão, a gente iniciou na verdade cefepima, iniciou com confusão mental. O que ele tem de doença de base? Ele tem uma DRC por um cálculo renal que realizou um tempo atrás, desde os 20 anos. Aí ele perdeu a função renal e aí ele ficou com uma piora com necessidade de diálise. E ele está com meropenem agora por causa de quê? De uma pneumonia. Pneumonia. Eu pedi para acrescentar pneumonia. Ok. Ele respondeu bem ao esquema de... Você prefere usar pneumonia nosocomial ou pneumonia relacionada à assistência de saúde? Porque fica Muito grande, né? Eu também não gosto, não. Eu só perguntei para saber a sua opinião. Porque mudou muito. Eu ainda prefiro a pneumonia hospitalar, que é da minha época. Você sabe que mudou isso para nosocômio por causa disso e mudou para relacionado à assistência de saúde por causa disso, né? Para tirar esse estigma que a infecção relacionada à assistência de saúde, ela denotava que o hospital tinha uma má prática clínica, né? E na verdade não é relacionado ao hospital. Muitas das vezes, se você criteriosamente respeitou todos os bundles que esse paciente teria direito a ser respeitado, mesmo assim você pode ter, você não vai ter zero infecção, é impossível, mas ficava aquele sentido ruim, né? Pneumonia hospitalar, ou seja, então nesse hospital pega pneumonia, e aí mudou. Mas beleza. E essa anemia hemolítica não está aqui por causa de quê? Ele, na verdade, não é hemolítico. Não é? Ele já tem uma... Ele tem traço só? Não, ele chegou com essa hipótese de anemia hemolítica, mas a gente solicitou o DHL, não tinha característica de hemolítica. Ele já fazia uso de eritropoetina. Mas ele já tinha anemia. Ele já tinha anemia. Anemia. Com uso de eritropoetina. Beleza. E com disfunção renal. Beleza. De alteração para ele. Desmamou do oxigênio, melhorou o nível de consciência, mas veio com HB hoje de 5,6. Foram transfundidos 2 concentrados de massa. E a gente está com pendência de atualizar essa eritropoetina, porque a família do Aris Barbosa precisa de alguns exames para poder trazer de volta. Ele já tinha conseguido a TRS e infectou na semana que saiu. Então a gente encerrar o antibiótico e reativar a TRS. Maravilha. O que é interessante aqui para vocês?
é a gente diferenciar o que é uma insuficiência renal aguda de uma insuficiência renal crônica agudizada. Vocês que vão estar no pronto-socorro, vocês vão chegar no pronto-socorro e vai chegar o paciente no pronto-socorro com azotemia. O que é azotemia? Ureia e creatinina alterada. Esse paciente que vai chegar no pronto-socorro com ureia e creatinina alterada, eu não sei se é uma insuficiência renal aguda ou se é uma insuficiência renal crônica agudizada. Veja o que a doutora falou aqui para mim. Paciente com uma anemia importante. É o principal sinal laboratorial de uma anemia crônica, de uma insuficiência renal crônica. É anemia por déficit de produção de eritropoetina, ok? Associado a isso, eu tenho alteração eletrolítica, que cursa com hipocalcemia e hiperfosfatemia. Isso é importante por quê? Porque se for um paciente renal crônico, já com essa anemia importante, muito pouco provável esse paciente vai ser responsivo a volume como uma causa de insuficiência renal aguda pré-renal, que é a principal causa pré-renal. Então, é para a gente ter esse entendimento de se é uma renal crônica agudizada, se é uma insuficiência renal aguda e se é aguda, pré-renal, renal ou pós-renal. Então, insuficiência renal vai aparecer no pronto-socorro de você, na mão de vocês no pronto-socorro, não tenham dúvida. E aí, saber manejar. Aí no próximo momento a gente vai falar sobre como que a gente maneja as complicações da insuficiência renal, tá? Então, beleza. Então, isso aqui está caminhando, não é isso? Vocês viram a tomografia dela? A gente viu que é toda tomada, né? Toda tomada. É. Toda infiltrada, usa esse termo, infiltrado. Aí esse infiltrado vai ter vários padrões. Dependendo do tipo de infiltrado, esse infiltrado pode gerar broncograma aéreo ou não, característico nas pneumonias bacterianas. Pode ser um infiltrado em vidro fosco, pode ser outro padrão de infiltrado reticular. Então, usa o termo infiltrado, que é o parênquima é normal, você tem essa, você vê que é um infiltrado difuso de ápice à base, ali não sobrava nada no pulmão. Tanto é que a gente falou, será que essa paciente já tinha e piorou? Mas o que ela está dizendo aqui que é algo agudo. Fizemos controle depois? Então, essa é a premissa dela. Vamos esperar a tomografia funcionar. Tá. Né? A hora que a tomografia funcionar, a gente, todas essas, porque essa vai mudar a conduta? Não vai. Então, a gente depois repete. A gente só define levar um paciente no momento atual que nós estamos vivendo com a radiologia, o que vai mudar a conduta. Tá. Ok? Já reparou que a gente sempre tem tempo para tudo e pouco tempo para Deus, né? Mas quando no primeiro aperto, oh meu Deus, me ajuda. Você não deve ser vaidoso e você não deve ser ganancioso. Você deve ter os seus objetivos, né? Por exemplo, vocês que estão se formando, né? Vocês devem ter o objetivo de vocês, formar, trabalhar, ganhar dinheiro para vocês poderem comprar um carro, uma bicicleta, uma moto, uma casa, um carro, né? Um apartamento, né? Ajudar os pais, enfim, uma série de objetivos, não é isso? Mas é diferente de ganância. Eu só quero mais e mais e mais e mais. E sobre vaidade, quantidade de médicos que hoje vivem uma vida escravizada pelo dinheiro, pela vaidade. Essas pessoas precisam viver dentro de hospital para sustentar suas vaidades. Quer ter um carro importado de último ano, é viver com o consumismo e para isso precisa trabalhar para bancar. E aí passam finais de semanas, em vez de estar em prol da família, finais de semana, em vez de estar em prol do filho, da esposa, do pai e da mãe, estão enfurnados dentro do hospital para sustentar a vaidade deles. Quantos vocês conhecem assim? Muitos, eu conheço muitos. E é interessante, cara, porque assim, é óbvio que tem momentos na vida que a gente dá mais atenção à família, tem momentos na vida que a gente dá mais atenção ao trabalho, tem momentos na vida que a gente dá mais atenção aos amigos, mas, cara, a gente tem que dar sempre a mesma atenção à nossa espiritualidade. E toda vez que a gente falha nisso, é o momento que todos os outros pilares da nossa vida desabam. À medida que você deixa de se conectar
É o momento que você vê que sua vida pessoal anda mal, sua mulher te larga. É o momento que sua parte profissional dá pau. Eu não estou dizendo a religião. A pessoa pode ir para o espiritismo porque a pessoa tem uma identidade, o espiritismo. Pode ser evangélico, pode ser um cristão evangélico, um cristão católico, pode ser um ortodoxo. A religião independe. Só que na idade de vocês, muitos de vocês vão falar que conversa chata, puta que cara chato pra caceta. Porque eu, na idade de vocês também, eu falava assim, putz, o cara tá falando, esse cara quer pregar aqui, cara doido. E é verdade. É chato, né? Pô, o domingo que eu tenho pra descansar, pai. Pô, pai, na boa, pô, faculdade semana inteira, aquele internato lá, UTI, gente vivendo, morrendo e tal. Pô, você quer que eu vá pra igreja hoje? Não, né? Hoje é o dia do descanso e tal. E é verdade, cara. Ou então vai obrigado, né? E aí você vê o tanto que isso faz diferença na vida. Eu não conheço um cara vencedor, que não tenha a sua espiritualidade extremamente desenvolvida. Eu não conheço um vencedor. Não é marqueteiro de bosta, não. Vencedor. Quer dizer que ele venceu em questão financeira? Não, o cara é vencedor. Você vê o Abílio Diniz. Tanto que esse cara é espiritualizado, cara, que alcançou todos os objetivos em todas as esferas da vida dele, né? O quanto que é bom você escutar o cara falar. Vocês estavam falando do Thiago Nigro. E tanto que isso é importante, não é verdade? E às vezes, a hora que a gente está ali, na maior dificuldade no plantão, que vai acontecer, aquela dificuldade, sabe aquela dificuldade? Você fala assim, o que eu vou fazer? É nessa hora que você fala assim, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Principalmente no início, você fala assim, meu Deus, me ajuda a entubar esse paciente. E nas maiores dificuldades é a hora que você precisa manter a calma. Mas vamos passar um round, né? A conversa está meio... Toda vez que interna um paciente com uma insuficiência cardíaca ou sinais de insuficiência cardíaca jovem, você tem que aventar a possibilidade de miocardite. Sempre. Por quê? Porque nós sabemos que as duas principais etiologias para insuficiência cardíaca, quais são? Doença arterial coronariana e hipertensão. Essas duas representam quase 70% das causas de insuficiência cardíaca no mundo. Quando você vai segmentar e você vê em jovens, miocardite, ela tem uma prevalência grande. E aí, qual é a causa, qual é a etiologia da miocardite? Aí são inúmeras etiologias. Pode ser etiologia viral, alcoólica, bacteriana. A própria sepsis faz uma miocardite. A sepsis traz um contexto muito mais tóxico, que é fácil da gente identificar. A HIV, toxoplasmose, uma série de etiologias que levam a miocardite. Então, jovem com quadro de insuficiência cardíaca, pensar em miocardite. Pensou em miocardite, pode ser miocardite ou pode ser uma miopericardite, que é uma extensão de uma doença. E aí você vai ter acometimento do pericárdio, alteração eletrocardiográfica, supradifuso, associado possivelmente a um derrame pericárdico ou uma hiperrefringência do pericárdio com derrame pericárdico ao ecocardiograma, para ver pericardite. Pode ser na fase que a gente chama daquela fase subaguda da pericardite. O eco tinha alguma alteração? Ele tinha critérios, deu para entender? Mas a clínica dele era uma dor torácica que melhorava a composição, aumentando. Ontem teve? Então é o momento que a gente tem que fazer o eco, para ver se esse paciente não está fazendo, inclusive, derrame pericárdico. Se eu tenho uma lâmina, que é o pericárdio, que reveste, ele está inflamado, ele vai começar a formar serosidade, que dá o derrame pericárdico, que é aquele amarelo citrino, que é o derrame seroso. Isso para a gente pensar em pericardite. Pericardite não faz insuficiência cardíaca, ponto. Eu não tenho como ter uma pericardite com paciente com insuficiência cardíaca, a não ser que eu tenha uma pericardite constrictiva, que é um outro cenário. Esquece, nós estamos falando aqui de um quadro agudo, de um paciente jovem, e esse paciente possivelmente ele tem uma miocardite ou uma miopericardite. E a miocardite nós vamos pensar quando? Quando eu tenho disfunção ventricular com hipodifusa. Eu vejo isso inicialmente no ecocardiograma, posso ver isso num paciente que foi submetido a um CAT com uma hipótese diagnóstica de doença coronariana, eu vou ver hipodifusa, o exame que vai selar o meu diagnóstico é
a ressonância magnética do coração e a ressonância com gadolínio. A gente pode ver se senti-lo com gadolínio, pode-se não, nunca com estresse, esquece. O que você quer identificar na verdade ali é a alteração estrutural celular do tecido que vai impregnar com o gadolínio, vai impregnar com o marcador. Entendeu? Eu ali não quero ver alteração isquêmica, não, eu quero ver ali a alteração estrutural celular, que é a inflamação da célula num contexto global. Então a ressonância, ela é o padrão ouro hoje para diagnóstico. Digamos que a gente tem a miocardite, a gente tem a ressonância e a gente teria o padrão, que seria uma biópsia endomiocárdica, que também seria o padrão. Eu vou lá, pego um biótomo e faço uma biópsia endomiocárdica e vejo ali, histologicamente, um processo inflamatório do miocárdio. Você, às vezes, pode ter uma miocardite por sífilis, miocardite por algum outro agente infeccioso, miocardite por tuberculose, na biópsia. Na ressonância, nunca. A ressonância eu não tenho, eu só vou ver que tem ou não. Aí eu tenho que tentar buscar os agentes etiológicos causadores da miocardite, que é uma lista. Se você não pensar, você não vai diagnosticar. Mas basicamente, o que a gente precisa entender sobre varíola do macaco? Você vai pensar em quem você olhar e ver lesões cutâneas de pústulas. Você olhou para a pessoa, olha para a perna, viu aquelas lesões cutâneas pustularezinha, você já, primeira coisa, pensa que existe. Aí é óbvio que essa pessoa tem que ter vindo ou passado em locais que está tendo incidência da doença, né? Por que é varíola do macaco? É o monkeypox, que é o vírus, porque foi descoberto numa área endêmica em macacos. Então, por isso que foi dado o nome de vírus monkeypox. Aí aonde é confusão. Porque, como é uma doença nova, todo mundo sabe pouco sobre transmissibilidade e tudo isso. O que se sabe? Transmite igual todos os vírus, ou seja, via aérea, mas sabe-se que transmite muito por contato físico. Tanto é que aquele maluco do presidente da OMS solicitou que as pessoas homoafetivas diminuíssem a quantidade de relação sexual para que não avançasse a varíola do macaco. Imagina que as transmissões do Covid e do HIV junto é a transmissão do monkeypox. Ou seja, via aérea e por contato. Ela é muito mais contagiosa que o Covid, mas muito mais. Por exemplo, eu estou aqui contaminado, vim aqui, ó, encostei, mas ela tem que ter, obviamente, lesão por contiguidade para poder. Mas o dado que você tem que prestar atenção é o quê? Pústulas na pele. A característica é essa. É de 2 lugares da África. O da África Central, que é da bacia do Congo, é esse que mata 10%. De cada 10, um morre. Morre por complicação distinta. Na grande maioria das vezes, o paciente tem falência ventilatória. Infecção secundária, tem matado pouco, porque o mais comum não é da África Central, não. É da outra África ocidental. A da África Central é na bacia do Congo, é onde que o pau quebra lá. E aí a mortalidade é bem maior. Tratamento, suporte, diagnóstico, PCR igual ao do Covid. Então as coisas importantes, epidemiologia, o agente causador, que é o monkeypox, da onde vem, da África, quadro clínico, respiratório, fraqueza, mal-estar e as pústulas na pele, tratamento, suporte e o diagnóstico por PCR. A transmissão vai, sabe de quê? 4 a 14 dias, podendo ir até 20 dias de transmissibilidade. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fale com um gesto, que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos, comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei o link descrito aqui, o link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.